Boa tarde, está no ar o Gaspar News, o seu jornal diário aqui na TV Gaspar e o nosso canal, ao vivo para mais de 120 países pela internet, com o apoio de Ciplac, Forros e Divisórias, LHS Imóveis, Quiloja Multimarcas e Marques Contabilidade e Assessoria. Uma mãe aguarda ansiosa para que a justiça seja feita. Ela teve 3 filhas violentadas pelo ex-companheiro e agora aguarda a conclusão do desfecho judicial. Confira os detalhes na nossa reportagem. Desde o final do ano passado, uma mãe vive o sofrimento de saber que teve 2 filhas violentadas pelo ex-companheiro. Ela era cozinheira em um restaurante de Gaspar e vivia há 9 anos com um guarda de estacionamento em uma residência no bairro São Pedro, com quem teve outros 4 filhos, além das 3 meninas oriundas de um primeiro casamento. 2 meninas foram violentadas pelo ex-companheiro da cozinheira, uma quando tinha 10 e a outra quando tinha 12 anos. Uma terceira filha foi vítima de assédio, mas conseguiu escapar do estupro porque gritou por socorro. E essa de 17, ele não conseguiu, mas ele tentou, porque ela reagiu, ela gritou, ele sempre ameaçava, porque se ela contasse pra mim, ele mataria ela. Olha, minha situação é o seguinte, eu abandonei tudo que eu tinha, tá? Eu abandonei a minha casa, o emprego, porque eu trabalhava de cozinheira. Nós fugimos, né? A cozinheira fez a denúncia e o Ministério Público iniciou um processo contra o acusado no final do ano passado. Porém, desde então, o ex-companheiro continua solto, trabalhando e transitando pela cidade normalmente. Sim, ele está solto, ele trabalha em Gaspar. Por informações de outras pessoas que ele anda com aquele carro que é um louco, que, sabe, ele está vivendo como se nada tivesse acontecido. E na verdade a gente com medo de sair na rua, com medo de comprar pelas ameaças. Desesperada por justiça e preocupada com a segurança de outras meninas que possam passar pela mesma situação, a mãe questiona a demora do julgamento. A informação repassada para ela é de que desde o dia 22 de fevereiro, o processo está no gabinete do juiz responsável pela 3ª vara, que atualmente é o juiz Cleiton Vantir. Procurado pela nossa equipe, o Ministério Público informou que o processo corre em segredo de justiça e, por isso, outras informações sobre ele só podem ser repassadas diretamente às partes envolvidas ou aos advogados do caso. O que me motivou é essa demora, sabe? Essa demora. Uma pessoa assim, um monstro desse, como ele não pode ficar solto. Ele não pode. Se o meu ex-marido fizesse justiça com as próprias mãos, a gente já estaria preso. Vamos torcer para que a justiça realmente seja feita, mas pelos tribunais, né? E não incitando mais violência. E é um caso que acontece aqui na cidade de Gaspar. Bom, 2 lojas foram furtadas na tarde de ontem aqui no centro da cidade. O aviso veio através de um alerta da CDL às outras lojas para que tomassem cuidado com novos furtos. Segundo a entidade, uma senhora de pele negra, estatura baixa, com blusa branca de alcinha e com calça jeans, cabelos longos amarrados e que aparenta ter por volta de 40 anos, efetuou um furto na Quiloja Bebê. Ao ser abordada pela vendedora, que desconfiou, ela ficou nervosa, agrediu verbalmente a vendedora e saiu da loja alegando que estava sendo alvo de racismo. Logo após, a mesma efetuou um novo furto em outra loja, quando entrou no provador com diversas peças para provar. As vendedoras só deram falta das peças depois que a mulher já havia saído. Tomar cuidado das lojas do comércio de Gaspar, né? A partir de segunda-feira, a GVT já estará com linhas disponíveis para os bairros Bela Vista e Figueira. Os bairros Coloninha, 7 de setembro e Santa Terezinha também devem começar a ser atendidos no próximo mês. Estes serão os primeiros bairros da cidade a ter o atendimento da nova empresa de telefonia. Os pré-cadastros continuam a ser feitos pelos agentes autorizados que estão em Gaspar, com sede no auditório da SIG. É uma oportunidade de você assistir a TV Gaspar e as nossas reportagens com mais qualidade. Aproveite enquanto ainda dá tempo. Hoje é quinta-feira santa e em Gaspar, na manhã de hoje, o movimento está mais tranquilo. As famílias começam a se preparar para a chegada da Páscoa e para os cristãos, esses próximos dias serão de oração e referência à morte e ressurreição de Cristo. Mas o que o coelhinho da Páscoa tem a ver com tudo isso? Você vai conferir nessa reportagem. Para os cristãos, a Páscoa é a data em que se comemora a ressurreição de Jesus.
Mas, segundo historiadores, a comemoração existe muito antes do nascimento de Cristo. Os judeus já celebravam a Páscoa como referência ao fim da escravidão do seu povo, marcada pela travessia do Mar Vermelho, feita pelos judeus que fugiram do Egito, guiados por Moisés. Há registros ainda mais antigos que mostram que povos do hemisfério norte comemoravam nessa época o fim do inverno e a chegada da primavera, tempo em que plantas e animais apareciam novamente. Para comemorar, os camponeses se presenteavam com ovos. Páscoa significa passagem de uma situação para uma outra situação. O povo estava escravo lá no Egito, foi libertado, e essa passagem, né, da situação de escravidão para a liberdade chama-se Páscoa, passagem. E Jesus foi celebrar, né, essa Páscoa, essa passagem, que o povo sempre celebrava, recordando, né, do tempo que eram escravos e agora não são mais, tal, assim por diante, né? E nessa celebração da Páscoa dos judeus, Jesus então foi preso, foi morto, né? Só que nós não ficamos só nessa questão de Sexta-feira Santa, da morte dele. Ficamos ou nos focamos na ressurreição. Sem a ressurreição, como lembra o apóstolo Paulo, vã seria a nossa fé, não teria sentido. Então a ressurreição é o ponto assim forte, né, da nossa celebração toda, a ressurreição do Senhor Jesus. A figura do coelho está simbolicamente relacionada a essa data comemorativa, pois este animal representa a fertilidade. O coelho se reproduz rapidamente e em grandes quantidades. Entre os povos da antiguidade, a fertilidade era sinônimo de preservação da espécie e melhores condições de vida, numa época onde o índice de mortalidade era altíssimo. No Egito Antigo, por exemplo, o coelho representava o nascimento e a esperança de novas vidas. E eu acho que o pessoal se identifica muito com o sofrimento de Cristo e fica assim focado na cruz de Cristo. Que as pessoas olhassem e voltassem para a ressurreição, para esta vida, né, de esperança, de paz, de harmonia, que Cristo é e representa para todos nós. Então, que olhassem para a ressurreição, não ficassem apenas focados na Sexta-feira Santa ou no túmulo, porque Jesus não está no túmulo, Jesus ressuscitou, né? E é isso que Ele quer ser para todos nós, nessa vida assim, de esperança, de paz, de alegria, de fraternidade. Isto é, Ele venceu. Independente da origem e da religião, a Páscoa é um momento de celebrar a renovação e também de reencontrar a família, presenteando-os com a alegria e o desejo de felicidade. E nessa véspera de feriado, na manhã de hoje, os mercados estavam bastante movimentados. As pessoas estão aproveitando as últimas horas para garantir os presentes aos seus familiares. Já o trânsito está bem tranquilo, visto que a quinta-feira é ponto facultativo tanto na Prefeitura Municipal de Gaspar como na Câmara Legislativa. E muitos lugares também prolongaram o feriado. Mas o comércio está aberto com horário especial de Páscoa até às 19 horas. Amanhã, as lojas estarão fechadas e reabrirão no sábado, em horário normal, das 8 ao meio-dia. E amanhã, às 15 horas, haverá a procissão da Igreja Matriz aqui pelo centro da cidade. Você, se acessar o site da TV Gaspar, nesse horário vai poder conferir a procissão na câmera ao vivo da Rua São José. Eles vão passar aqui pelo centro, referenciando a Paixão de Cristo. Já em Ilhota, às 19 horas, um grupo de atores voluntários fará a encenação da Paixão de Cristo na Praça Central a partir das 19 horas. Todos em volta aí dessa data tão especial, tão importante no nosso calendário, que é a Páscoa. E a TV Gaspar está instalando novas câmeras para a transmissão ao vivo do trânsito da cidade. São 2 novas câmeras que vão mostrar imagens da nossa cidade. Uma delas é aí na ponte Hercílio Deck. E elas vão mostrar a nossa cidade 24 horas por dia. E a expectativa é de que até a semana que vem elas já estejam funcionando. Você confere as imagens da instalação da câmera na margem esquerda, que vai ficar de frente para a ponte Hercílio Deck. Antes de sair de casa, você vai poder acompanhar
o trânsito na cidade. Hoje, dia de feriado, véspera de feriado, amanhã o pessoal sai para viajar. Acesse a câmera ao vivo da Avenida das Comunidades, da Rua São José, para ver como é que está o trânsito e qual é o melhor caminho a seguir. Vamos falar agora sobre as informações do tempo. Aqui em Gaspar, os termômetros apontam 27 graus e a umidade relativa do ar está em 56%. O tempo hoje permanecerá seco até a noite. Já para sexta-feira, a previsão é de períodos nublados, com chuva a qualquer hora. Você confere aí as imagens da câmera ao vivo da Rua São José, no centro da cidade, uma das nossas câmeras ao vivo que já estão em funcionamento há bastante tempo. E as informações do tempo são do Climatempo. No próximo bloco, nós vamos entrevistar o secretário de Administração, Fernando Neves, lá do município de Ilhota. Ele veio falar sobre a viagem que fez com o prefeito Daniel Bossi a Brasília e os projetos que estão sendo encaminhados para investimentos no município. É daqui a pouco, após o intervalo comercial. A Motec Motopeças está presente no mercado de manutenção e comércio de peças, atendendo com rapidez e excelência toda a população. Contamos com uma ampla e completa oficina, onde realizamos todo tipo de manutenção preventiva e corretiva, inclusive injeção eletrônica. Venha conhecer nosso trabalho. A Rua Arnoldo Chiram, 145, bairro Centro, em Gaspar. Ciplac, forros, divisórias e gesso drywall. Rua Hercílio Fide Zimmermann, número 501, no bairro Margem Esquerda, 3397-1283. ciplac.com.br. Que Loja Infantil e Multimarcas. 2 lojas no centro de Gaspar. Que Loja? Aqui você encontra as melhores marcas. 3332-2193. Na LHS Móveis, você encontra peças em fibra sintética, junco, ratã e decorações para jardim, tudo para compor ambientes com sofisticação e versatilidade. LHS Móveis, com fabricação própria. Na rodovia Jorge Lacerda, no bairro Poço Grande, em Gaspar, e também no centro de Ilhota. Marques, Contabilidade e Assessoria. Telefone 3332-0580. A Prefeitura de Gaspar iniciou a execução da drenagem pluvial da Rua Fernando Kraus. Após esta etapa, será realizada a pavimentação asfáltica no local. A obra, orçada em aproximadamente R$1 milhão, contará com contrapartida da Prefeitura na ordem de R$115 mil. Em 2011, a Secretaria de Obras realizou a execução de aproximadamente 520 metros de drenagem e pavimentação asfáltica desta via, onde investiu com recursos próprios cerca de R$300 mil. Gaspar, comemorando 79 anos. Estamos de volta com o Gaspar News ao vivo aqui na TV Gaspar, o nosso canal, e hoje vamos entrevistar o secretário de Administração do município de Ilhota, Fernando Neves. Fernando, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, obrigado, Aline. Boa tarde a toda a equipe da TV Gaspar. Boa tarde aos internautas que estão nos acompanhando. Bom, nós te convidamos a vir ao programa para falar um pouco da viagem que você e o prefeito Daniel Bossi fizeram a Brasília na semana passada. Qual foi o objetivo dessa primeira viagem da nova administração do município de Ilhota? Olha, Aline, os objetivos foram pontuais. A gente foi convidado através de uma iniciativa da ANFRE a visitar a Casa de Santa Catarina. É uma casa que o governo de Santa Catarina tem em Brasília, onde existe toda uma equipe, toda uma estrutura que dá suporte ao governo estadual, quanto aos projetos do governo estadual, e que agora está sendo disponibilizado para os prefeitos também usar essa estrutura. Então fomos convidados, fomos junto com todos os prefeitos da Foz do Rio Itajaí-Sul, né, da região da Foz, para conversar com técnicos dos ministérios, tirar informações, entender um pouco mais esse processo, que houveram mudanças, né, do ano de 2011 para frente mudou um pouco, e continua aperfeiçoando esse sistema, né, através de convênios com o governo federal para buscar recursos. Vocês levaram também reivindicações de atenção à região dos baús, né? A gente conversou sobre isso na semana passada com a coordenadora de Defesa Civil e ela comentou que vocês estariam procurando apoio de deputados para recursos para angariar condições de melhorias naquela região. Vocês conseguiram alguma resposta positiva em relação a isso? Quando a gente vai a Brasília e conversar com os deputados,
até deputados de outras regiões, a região do Baú ela ficou muito conhecida nacionalmente. Então, quando fala dessa região, realmente o apelo é muito forte. Então, o que a gente tem que aproveitar, de certa forma, que ainda está na memória e recente do Brasil inteiro, que essa região realmente foi muito atingida. Então, a gente falando do Baú, as pessoas se comovem, né? Mesmo deputados de outros estados, que a gente teve a oportunidade de conversar. Então, a gente apresentou, até para a deputada Carmen Zanotto, um projeto, né, que o município de Ilhota tem, de melhorar a comunicação na região dos Baús. Porque quando acontece uma situação de risco, a grande dificuldade que a gente tem é manter a comunicação com as pessoas naquela localidade para poder fazer um pronto socorro, um pronto atendimento, né? Essa é uma das principais e grandes dificuldades que a gente tem. Então depende um pouco de uma força política nacional para que venha se instalar uma operadora de telefonia, para que a gente consiga colocar o projeto que a gente tem lá com relação à comunicação através de rádio amador, só que existe uma burocracia para se liberar, não é uma coisa tão simples, então depende do governo federal. A gente esteve lá conversando com a deputada, ela se prontificou a nos ajudar, o projeto está sendo encaminhado para ela, está na fase final, né? Explanamos o projeto, ela se sensibilizou e se colocou à nossa disposição. Então, estaremos, assim como estaremos enviando para outros deputados também, né? Vocês foram lá para se informar também sobre os programas do governo federal para disponibilização de recursos aos municípios. Existe algum projeto que vocês já vão encaminhar a partir desse contato? Sim, a gente teve a oportunidade de conversar com técnicos da Defesa Civil. Então, nessa oportunidade, são pessoas técnicas, né? Ali a gente não entrega projeto, nada nesse sentido. A gente tira dúvidas de como encaminhar os projetos, como interagir com o sistema, qual é o objetivo daquelas verbas, como que elas podem ser utilizadas. Também conversamos com técnicos da Secretaria de Turismo, também estiveram lá apresentando para a gente, do Ministério da Cidade, do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde, né? Abriu agora até o dia 5 um convênio, né, através do Siconv, para melhoramento em áreas urbanas, né, de vias, de iluminação pública, esgoto sanitário e esgoto pluvial, pavimentação, calçada. Então, projetos acima de 5 milhões. Fomos informados, conseguimos entender muito bem como funciona, trouxemos todas essas informações, colocamos para a nossa equipe técnica, desenvolvemos pelo menos a parte inicial do levantamento, um projeto necessário para se cadastrar no Siconv, vai ficar na ordem de 6 milhões, passa um pouquinho de 6 milhões, e esse projeto resolve todo o problema de pavimentação e urbanização da margem direita do rio. Então, nós já vamos cadastrar. Hoje à tarde estarei na ANF junto com a equipe técnica, né, recebendo a visita de uma técnica do Ministério das Cidades, que vai nos auxiliar, né, para avaliar. Nós vamos levar esse material para analisar, para ver se está tudo de acordo, para que a gente realmente consiga ser contemplado. Então, é um projeto muito importante, porque a gente tem condições de sanear todas as questões da margem direita. E aí o foco, então, de pavimentação passaria a ser os núcleos urbanos da margem esquerda, que são as regiões do Baú, Pedra de Amolá, que já é bastante pavimentada, mas ainda é calçamento, então pode ser o asfalto, a própria região ali do Pocinho, né, faz divisa com a Lagoa, também para fazer essa pavimentação. Quando a gente esteve lá no início do ano, nós vimos que na região central também existiam bastante problemas com relação ao esgotamento sanitário. Esse projeto contemplaria isso também? Contempla também, né? A região da Vila Nova, toda vez que chove, os transtornos são imensos naquela região, então também já estaríamos resolvendo esse problema, né? Estaríamos deixando a cidade realmente organizada, né? A gente tem uma iniciativa também, Aline, a gente trabalha em duas frentes. O prefeito Daniel é bastante claro com relação a isso. A gente tem que arrumar aquilo que não está correto e ser rigoroso para que não se construa mais nada na cidade sem que esteja devidamente estruturado. Porque quem sofre é o cidadão, né? A prefeitura tenta atender da melhor maneira quando o cidadão está nessa situação, só que não deveria ser papel da prefeitura estar socorrendo, né? E sim impedindo que as pessoas se instalem em áreas de riscos, né? Ou em áreas sem condições de ser habitado. É muito comum em Ilhota loteamentos irregulares. A gente também fechou um convênio com o governo do estado para regularização fundiária, né? É uma prática muito comum no município, vinha sendo uma prática muito comum de vender o terreno por contrato.
Então não tinha rua, não tinha esgoto sanitário, não tem energia elétrica, não tem nada, né? Então isso é uma coisa que a gente pretende regularizar, o que já está, né? Afinal as pessoas também têm que residir, têm que ter acesso a uma propriedade, a gente compreende isso, mas impedir que novas situações dessas venham a acontecer e exigir da pessoa que está vendendo o terreno que ofereça toda a infraestrutura necessária. Até porque, se não for assim, a cidade cresce sem planejamento e acontece o que nós temos aqui nos municípios do Vale do Itajaí, muitas residências na beira do rio, em várias situações de risco realmente, né? Falando em planejamento, vocês encaminharam para a Câmara de Vereadores de Ilhota um projeto de lei para a criação da Secretaria de Planejamento no município. Como é que está a expectativa com relação a esse projeto? Ele está sendo bem recebido pelos vereadores? Olha, a gente apresentou esse projeto, né? Sempre que se fala na iniciativa pública de a gente criar uma secretaria ou criar um cargo comissionado, a população muitas vezes não vê com bons olhos, acha que isso é para criar cargos políticos, mas a intenção não é. A intenção realmente é planejar o município de Ilhota, né? As atividades de planejamento sempre tiveram no município de Ilhota ligados a divididas, na verdade, entre a Secretaria de Administração e a Secretaria de Finanças. Mas isso não funciona muito bem, porque as demandas da Secretaria de Administração e o foco é um. E tem que ter alguém olhando para frente, para o futuro do município. Ilhota é uma cidade com aproximadamente 13 mil habitantes, então está relativamente fácil de planejar. Tu vê com um recurso na ordem de 6 milhões, que para um município que nem Gaspar daqui a pouco não resolve tanta coisa, nós vamos resolver praticamente todos os problemas urbanísticos ali, em termos de vias, do município na margem direita do rio. Então essa é a grande vantagem do município, que ele é fácil de ser planejado, né? O desenvolvimento dele começa a ser acelerado a partir de agora, então ainda está fácil de resolver. E a Secretaria de Planejamento, ela vem nesse sentido, porque os projetos hoje, a gente costuma falar, né? Até o momento, fazia o projeto e dava entrada na Secretaria quem precisava de um financiamento ou uma situação dessa. O resto das construções aconteciam de forma clandestina por falta de fiscalização, por falta de estrutura. Então a Secretaria de Planejamento ela vem nesse sentido. E qual seria essa estrutura? Quantos cargos novos seriam criados? Na verdade, o único cargo que vai ser criado vai ser o cargo de Secretário de Planejamento, porque nós vamos retirar da tributação o fiscal de obras, que estaria ligado à tributação, que é da Secretaria de Finanças, e vem estrutura da Secretaria de Administração, como engenheiros, que hoje é um custo da Secretaria de Administração, vão passar para a Secretaria de Planejamento. Então é mais uma questão organizacional. Então, em termos financeiros, não representaria um impacto muito grande no município, visto que seria só o cargo de secretário? Isso mesmo. E vocês têm planejamento de outras modificações administrativas na prefeitura? A gente, assim, a curto prazo, essa seria, digamos, a grande mudança, né? Porém, a gente percebe também que o esporte ele precisa evoluir para uma fundação municipal de esportes. Hoje ela é uma diretoria dentro da educação. O município perde com isso, a gente teve no governo do estado recentemente, e tem alguns recursos que a gente precisaria estar cadastrado como fundação para estar recebendo. Então essa deve ser uma reforma que deve acontecer num segundo momento, né? A gente pretende primeiro fazer essa parte de organização, estruturação do município, né? Dar condições de infraestrutura, porque a procura de empresas para se instalar no município de Ilhota é muito grande, então a gente precisa dar essa condição. A gente acredita também que com a construção da ponte, que está num ritmo muito acelerado, o município vai ter um boom imobiliário, né? Então a gente precisa estar preparado para essa situação. Nós temos aí o prazo de 1 ano, pouco mais de 1 ano, para organizar tudo isso. E no segundo momento, então, a gente estaria vendo essa questão do esporte. Eles estão trabalhando, estão fazendo um excelente trabalho, mas a gente tem que dar um pouco mais de condições para eles desenvolver o trabalho deles. Falando na Ponte da Saudade, né, a construção, então, ela está andando. A gente recentemente recebeu notícias da nossa Ponte do Vale que pode ficar na pendência aí de algum recurso federal. E no caso da Ponte da Saudade, já ficou parada há tanto tempo por falta de recursos? Está tudo garantido até o final ou ainda está faltando algum recurso? Não, os recursos estão garantidos, né? A obra está num ritmo muito bom. A gente teve a oportunidade, inclusive em Brasília, em conversar com o deputado, o ex-deputado federal, hoje secretário de Estado, João Matos, um dos grandes guerreiros na construção dessa ponte de Ilhota. A gente reconhece a importância do deputado. Ele se colocou à disposição para continuar trabalhando. O governador Raimundo Colombo Daniel teve a oportunidade, numa viagem anterior que ele fez a Brasília, de conversar com o governador, onde o governador garantiu os recursos.
O governador, junto ao governo federal, o Daniel pediu também esse empenho e garantiu junto ao governo federal também os recursos, então a obra ela não para mais. A empresa que está lá, a CETEP, é uma empresa muito séria, fomos procurados pelo engenheiro ainda essa semana, nos apresentou todo o cronograma da obra, que está num ritmo muito bom. As chuvas têm prejudicado um pouco, porque alguns trabalhos não conseguem ser feitos, né, por causa da chuva. Mas está caminhando, muitas coisas estão sendo feitas. Mas essa garantia, ela é em contrato já, em convênio assinado, ou ainda é uma garantia de intenção? Não, os recursos já foram empenhados. Já foram empenhados. Nós corríamos um risco no início da gestão, nós fomos procurados, porque às vezes até há uma confusão. Existe uma empresa que se chama SOTEPA. A SOTEPA ela é fiscalizadora da obra. Né? Que essa obra é realizada, para que os internautas compreendam, ela é realizada pelo governo estadual e pelo governo federal, ela não tem a participação municipal. Então existe uma empresa que é a fiscalizadora da obra, né? Que é a SOTEPA. E a CETEP é a empresa segunda colocada, que assumiu a obra após o abandono da JM, né? E essa é responsável pela construção. E o contrato da SOTEPA, ela teve que ser aditivado em mais de 25%. Né? Então o governo do estado não queria, porque extrapolar os orçamentos, né? E o Tribunal de Contas até recomenda que se faça nova licitação nesses casos, mas aí houve toda uma justificativa técnica que realmente o valor a ser aditivado era justo, era reconhecido. Então, o Daniel muito prontamente, de forma muito ágil, procurou o SERPA, que é secretário de Estado também, chefe da Casa Civil, para que ele não deixasse parar esse processo. O SERPA entrou em contato com o governador e garantiu e foi readitivado. Então está tudo garantido, está tudo certo. E a gente torce aí para que as duas pontes, tanto a ponte aqui do Vale de Gaspar e a ponte que a gente tem que rebatizar, que não pode ser Ponte da Saudade, é um nome um pouco triste para a história de Ilhota, realmente aconteça da forma mais rápida possível, né? Bacana. Bom, eu queria agradecer a sua participação aqui no Gaspar News e colocar sempre nosso programa à disposição quando tiverem novas informações a trazer. O Gaspar News e a TV Gaspar estão de portas abertas. Muito obrigada. Ok. Bom, nós vamos agora fazer o sorteio da Cesta de Páscoa. A promoção é realizada pela TV Gaspar em parceria com Chocolídia e Inovas Criação Digital. Você vai acompanhar o sorteio agora, ao vivo, aqui no nosso programa na TV Gaspar. Já vai entrar na tela o programa do sorteio. Isso, então vamos sortear. O pessoal pode se cadastrar pelo nosso site até ao meio-dia de hoje. Vamos ver quem é que vai levar essa linda cesta para casa. Thaís Deschamps, do bairro Figueira. Ela ganhou então essa cesta deliciosa da Chocolídia na promoção realizada aqui pela TV Gaspar e também em parceria com a Inovas Criação Digital, que é responsável por esse sistema eletrônico onde a gente faz os nossos sorteios. A Tatiane pode vir aqui à TV Gaspar até às 18h30 de hoje para retirar a sua cesta e aproveitar, saborear esses chocolates deliciosos da Chocolídia durante o feriado de Páscoa com a sua família. O Gaspar News fica por aqui. Amanhã, como é feriado, nós não teremos programa. O nosso programa volta na segunda-feira, ao vivo aqui na TV Gaspar, às 13 horas. Não perca então. Um bom feriado para você, feliz Páscoa e até segunda-feira.